Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. 11 de outubro de 2021, hoje o Brasil parou para se lembrar de um dos seus grandes artistas, uma estrela em diversos níveis. Estou falando de Renato Russo. Afinal de contas, em 1996, no dia 11 de outubro, ele nos deixava, partia desse plano aqui para um outro e consolidava o mito, uma condição que ele já experimentava aqui em vida, né? Muitas homenagens, claro, por toda a internet. TVs também fazendo menções de todo tipo. Mas eu vou destacar para vocês, claro, a manifestação dos companheiros de Renato Russo na Legião Urbana. Marcelo Bonfá colocou esse desenho muito bonitinho, muito bacana, retratando os três, né? Ele, Dado e Renato. Escreveu simplesmente, amigos acima de tudo, hashtag Legião Urbana. O Dado Villa-Lobos foi ainda mais sutil, ele colocou só uma foto muito bonita, mostrando, olha aí, o Renato Russo no palco, por uma fresta na cortina. Alguém tirou essa foto ali do lado de dentro, né, enquanto o cara estava no palco. Realmente muito bonito. Bom, todo mundo se lembra o que estava fazendo, né? No dia 11 de outubro de 96, eu tinha 22 anos, já morava em Belo Horizonte, que é a cidade que eu moro hoje, trabalhava já em rádio, já tinha um bom tempo, e há 6 anos já trabalhava em rádio. Na época eu trabalhava numa emissora que era muito bacana, chamada Gerais FM, mas eu me lembro que quando saiu a notícia, eu fui para a rádio, eu morava muito pertinho da rádio, a 5 minutos a pé da rádio, e aí cheguei lá e combinei com as pessoas, fiz um texto, porque acho que eu era o maior fã do cara que tinha ali, e entrei no ar, no horário de um colega, e li aquele texto. Não me lembro nada do que eu escrevi, só me lembro de um trecho mais ou menos em que eu dizia algo como muitas pessoas haviam crescido convivendo com o Renato como se fosse uma espécie de irmão mais velho, muito especial. Bom, pouco antes da morte dele havia saído o último disco de estúdio da Legião, esse daqui, A Tempestade, ou Livro dos Dias. Essa é a versão em vinil, belíssima, né? Que saiu em 2010, depois nunca mais, tanto que esse disco aqui é vendido a peso de ouro, sei lá, 3 mil reais por aí. E esse disco na época saiu só em CD, eu tenho aqui a versão em Digipack, tá? Não tinha sido lançado em vinil até 2010 e depois também não foi lançado, e agora com essas questões todas que a gente tem visto pelos jornais, muito provavelmente não vai sair nunca mais, né? E esse disco aqui, para falar a verdade, nunca foi um disco dos meus preferidos da Legião. Como eu trabalhava em rádio, eu colecionava os singles. Tá vendo aqui? Esse é o single de A Via Láctea. Acho que é uma pecinha um pouco rara até, porque isso foi distribuído apenas para as rádios. No Brasil a gente nunca teve essa cultura dos singles, né? E aí quando chegou A Via Láctea eu fui ouvir, né? Claro, poxa, o disco anterior tinha sido o Descobrimento do Brasil, eu tinha adorado aquele disco. Fui, inclusive, ao último show aqui em Belo Horizonte, no Parque das Mangabeiras, um show maravilhoso, inesquecível, o único show da Legião que eu fui na minha vida. Aí fui ouvir essa música, quando eu escutei, eu falei, uau, isso aqui é uma despedida. Um clima completamente fúnebre já. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Não, não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje eu fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. Aqui na parte interna do vinil, a foto é diferente. O trabalho gráfico aqui é diferente, tá vendo? São várias fotos da banda. Eles mudaram isso aqui para a edição em vinil, mas na edição em CD, a foto que tem é claramente uma montagem, né? Tá vendo? Ou seja, aí quando o disco saiu, um pouco antes de o Renato morrer, talvez coisa de um mês, todo mundo falou, isso tá estranho. Não houve também entrevistas, assim, a banda não apareceu muito, sabe, na divulgação, tudo muito quieto, o disco simplesmente apareceu nas lojas e tal. Quando eu abri o disco, né, o CD aqui, logo no começo, A Tempestade, o Livro dos Dias, aí tem a frase do Oswald de Andrade, o Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. E aí o conteúdo das letras, tudo muito triste, tudo muito melancólico, e aí não é que ele estava cantando mal, a gente foi percebendo que eram as vozes guia que ele tinha feito, já muito fraco por conta da doença. Bom, em resumo, eu nunca gostei desse disco, nunca gostei, muito complicado ouvir esse álbum. Eu meio que reneguei esse disco na discografia da Legião, ouvi uma ou duas canções ali, Esperando por Mim, 16, Sou Parsifal,
que ele fez com a Marisa Monte, a versão dele para 1º de Julho, que foi uma música que ele deu de presente para Cássia Eller, e em resumo até hoje é complicado para mim escutar. Muita gente disse que ele havia desistido mesmo do tratamento, que ele não quis mais. Ele deu uma declaração, né? Quando eu tomo esse coquetel anti-AIDS, é como se eu engolisse um cachorro vivo, e aí o cachorro me devora por dentro. Há pouquíssimo tempo, há uns 10 dias mais ou menos, em uma live com o jornalista Sérgio Martins, Paulo Ricardo, que era um grande amigo do Renato Russo, voltou a dizer isso, que o Renato meio que desistiu da história, que ele estava muito deprimido, que misturou a depressão dele com a doença e ele meio que se despediu, se deixou levar. Dado Villa-Lobos disse que não. Mas enfim, fora todas essas especulações, não é? Eu vou mostrar para vocês aqui o material que foi divulgado na época, né? Que foi publicado na revista Bis, que era a principal revista de música que a gente tinha. Essa aqui é a edição especial sobre a morte do Renato Russo, que saiu em novembro daquele ano. Nasce um mito. O ídolo conta sua história, a poesia que mudou o Brasil, os últimos dias do cantor. Está aqui. Novembro de 1996. Depois foi publicado também um pôster especial e tudo. Aqui dentro, muitas fotos clássicas do Renato. Essa foto aqui ele tirou para uma matéria da Bis ali na década de 80 ainda, dessa mesma revista. Aqui a revista, nessa época aqui, esse formato americano grande, ela se chamava Showbiz. E trazia, como o próprio nome indica, né, não só música, mas tinha inclusive ensaios sensuais. Enfim, mas a parte de música ainda era séria. Aqui, a página principal da matéria. Fica o amor. Ao morrer às 1h15 da madrugada de 11 de outubro de 1996, Renato Manfredini Jr., 36 anos, era o maior ídolo do rock e da música pop do país. Vítima de broncopneumonia, septicemia e infecção urinária, consequências da AIDS, o compositor e cantor que mais emocionou os jovens brasileiros nos últimos tempos se foi depois de ter vivido 6 anos como portador do vírus HIV. A síndrome, contudo, só se manifestou este ano. O derradeiro disco A Tempestade ao Livro dos Dias ficou como despedida incompleta. E não só porque 13 faixas acabaram ficando de fora e devem ser lançadas mais tarde em um novo álbum póstumo. Renato nem chegou a terminar de gravar os vocais do trabalho, que saiu com as vozes guia, espécie de rascunho em várias canções. Pois é, aí é que fala, ó, deprimido depois de uma desilusão amorosa ocorrida em 95, ele se desgastou demais nas sessões de estúdio acontecidas entre janeiro e julho. Renato também não pôde levar à frente os planos de compor uma ópera junto com o tecladista Carlos Trilha a partir do romance Bom Crioulo, publicado há exatamente um século e saudado na França como primeira narrativa autenticamente homossexual do escritor cearense Adolfo Caminha. Olha só. Aqui mais da matéria, tem foto dele criança, né? Aqui tocando um acordeon. Várias frases em destaque, né? Trechos das canções. Aqui uma foto dele com o Cazuza, aqui na parte aqui de cima. Enfim, uma matéria bem completa. Aqui mais fotos também. Um destaque aqui. Eu tenho minha emotividade ligada ao fato de ser homossexual. É uma questão espiritual e me sentir atraído por pessoas do mesmo sexo. Isso foi dito à revista Interview em agosto de 1991. Interview era uma revista que, como o próprio nome diz, trazia somente entrevistas. Eu gostava muito. Pena que acabou. Aqui, mais trechos, a foto dele no apartamento, né, da Nascimento Silva, no Rio de Janeiro, onde ele morreu, inclusive. Aqui o final já da matéria. E é isso. Se você quiser comprar um sebo, alguma coisa, é a do dia 11 de novembro de 1996. O disco póstumo a que se referiu a matéria foi esse aqui, ó. Uma Outra Estação. Tem essa capa linda, feita pelo Marcelo Bonfá, que fez várias ilustrações, né, ao longo da carreira da Legião. Aqui mais um gatefold com muitas fotografias. E tá aqui uma outra estação. Eu adoro esse disco, é engraçado, né? Eu não consigo ouvir direito a Via Láctea, esse eu consigo ouvir. Um belo álbum, Uma Outra Estação. Com essa edição em vinil também, que só saiu em 2010 nesse pacote, que a EMI relançou
quando eles relançaram toda a coleção remasterizada da Legião, tanto em CD quanto em vinil. Fizeram esses discos de vinil aqui, especialmente para essa ocasião. E o legal é o seguinte, um detalhe, né, muito importante para quem é fã mesmo e gosta do trabalho bem feito, é o selo aqui do disco, tá vendo? Ele não é aquele selo genérico da Polisson. Ele é o selo que combina esteticamente com o projeto gráfico do disco. E assim acontece com todos esses LPs dessa coleção. Os outros que saem pela Polisson, eles não têm isso não, eles têm aquele selo vermelho genérico mesmo. Para você que quer saber um pouco mais sobre o Renato Russo, sobre a história dele, que está chegando por agora, ou porventura nunca teve costume de ler sobre o cara, mas agora resolveu, esse aqui é o livro que eu indico muito, né? Do Arthur da Pieve, O Trovador Solitário. Já é um clássico em matéria de textos sobre o Renato. Esse aqui, que é do próprio Renato Russo, né? Só por Hoje e para Sempre. Esse livro aqui, que contém os diários do Renato Russo quando ele se internou na clínica para tratamento, para desintoxicação, né? Isso foi entre abril e maio de 1993. O diário que o líder da Legião Urbana escreveu na clínica de reabilitação. Tá aqui. Um trechinho em azul. O legal é que tem esses trechos em destaque com a letra do próprio Renato, que são muito bonitos. Eu sou a morte, eu sou o seu eu maligno, eu sou o que você quis por não ver mais a luz e a verdade. Mas você finalmente provou ser mais forte. Nunca atingi seu trabalho, sua criatividade ou seu amor pelos seus. O outro livro é esse daqui, que é muito bacana, muito interessante, muito fácil, muito simples de ler, Discobiografia Legionária, da Cris Fuscaldo. E aqui ela conta a história de disco por disco. Todos os discos, tá? Inclusive dos discos solo do Renato também. Todos os discos da Legião, os discos solo do Renato. Você pode, inclusive, ir lendo enquanto está ouvindo o disco. Eu fiz isso. A Cris Fuscaldo, ela foi contratada para fazer os textos do encarte dessas edições especiais em vinil, que eu já mostrei aqui para vocês alguns, né, que saíram em 2010. E o trabalho ficou tão bacana que as pessoas ao redor começaram a incentivá-la. Poxa, por que você não desenvolve isso e faz um livro completo? E ela acabou fazendo isso. O livro saiu em 2014. Vinham nesses encartes aqui, ó, o trabalho dos discos de vinil, né, um trabalho interno, tá vendo? Aqui com toda a história e as histórias, né, por trás da feitura do disco. Cada um dos discos de vinil tem esse encarte, e as edições em CD também, que saíram na época, todas em digipack, super bonitinho, também tem esse encarte com o texto da Cris Fuscaldo. E para quem é fã da Legião Urbana, tem uma notícia bacana, que é o seguinte: já temos 2 filmes, não é? Floresta Caboclo, de 2013, tem o Eduardo e Mônica, que vai ser lançado ano que vem agora mesmo, já está confirmado, vai ser para 2022, né? Ia ser agora, mas eles deixaram para quando os cinemas reabrissem. E tem um 3º filme engatilhado, sabe? Eu ouvi essa história, alguém me contou, uma fonte bastante confiável. E eu posso contar para vocês, é Bianca de Philippes. Ela que foi produtora tanto do Floresta Caboclo quanto de Eduardo e Mônica. Ela deu uma entrevista para o meu programa na Rádio FMG Educativa aqui em Belo Horizonte, Noite Ilustrada, e ela disse que tem um 3º filme, vai ser uma trilogia. Claro que ela não me contou qual é esse filme, mas que já está em produção. No mais, longa vida ao Renato Russo, longa vida à Legião Urbana, celebrem ouvindo a música desse cara, lendo os textos como se fosse poesia, porque na verdade eles são. E textos que podem ser evocados ainda hoje, a qualquer momento. Acho que o mais especial deles, para mim pelo menos, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Viva a Legião Urbana, viva Renato Russo. Até o próximo vídeo.